mais. Esse mesmo presidente do Supremo Tribunal mostra de que lado está o Supremo e a quem serve a justiça no Brasil. Quando liberta o Daniel Dantas, um banqueiro, que tantos males tem feito à sociedade brasileira. Ou então, se me permite, por que o Gilmar Mendes não questiona a montanha de dinheiro que o governo federal está repassando para os latifundiários, para o agronegócio, para grandes empresas e para banqueiros? Perfeitamente. Então, nós temos que ver aí, então, sob o ponto de vista ético, o poder judiciário no Brasil, ele é hostil aos pobres. Ele está aí para manutenção de uma situação que é iniquidade. Quem semeia tanta iniquidade vai colher o quê? Vai colher uma intranquilidade. Veja bem, e o pior é que essa intranquilidade, essa insegurança, ela atinge sobretudo aos pobres, porque são os pobres que são vitimizados por esta. Nós estamos com 40 por dia, 40 jovens sendo mortos diariamente no Brasil. São 100 assassinatos no Brasil diariamente. Isso é uma guerra. E vamos ver quem são os mortos. Normalmente são os pobres, porque quando é alguém de classe média, então a mídia faz um estardalhaço e logo parlamentares de plantão vão pensar em leis que agravam ainda mais a pena, como se a solução fosse o agravamento de penas e não a distribuição da justiça. Sim, até quando fala em impunidade, por exemplo, em corrupção, a impunidade, né? Então nós vemos, iludem os pobres, que o problema da violência é a impunidade. Mas não é, porque os pobres são punidos dentro e fora da prisão. Eu vislumbro aqui, professora, eu vislumbro aqui a seguinte situação. O professor Virgílio, o Dr. Livingston, que são especialistas nessa matéria, poderiam falar melhor. Mas, por exemplo, o que é punido no Brasil é o ilícito praticado no âmbito público. Quem pratica esse ilícito? Sobretudo no tráfico. São os jovens pobres que vão, a boca de fumo é na rua. Sim. Agora, o ilícito que tem repercussão muito mais nociva para a sociedade e que é praticado, o grande tráfico, por exemplo, ele é praticado nos ambientes particulares, nos condomínios fechados, nos gabinetes de políticos ou de executivos. Sim. A corrupção... É o chamado colarinho branco. O crime de colarinho branco. Quão nociva Organizações e quão criminosas. perversa é a corrupção no Brasil. E nós estamos infestados pela corrupção em todos os níveis da administração pública. E, no entanto, esses crimes que são praticados no âmbito que não é o público, não é a rua, então ali os olhares diligentes da polícia e a pena dos magistrados não alcança. Então eu acho que você acabou de dar essa resposta que eu pergunto no início. Muitas pessoas falam assim, mas quem errou tem que pagar. O que as pessoas não percebem é que quem está sendo usado para tentar moralizar ainda, ou passar uma imagem que o direito é moral, ou que da forma como o direito tem sido imposto ele é moral, são os pobres, mas na realidade os grandes criminosos não são punidos. Quer dizer, tem punição em demasia para os pobres e impunidade exagerada para a classe dominante? Perfeitamente, porque, veja, se o problema ético ele é completamente contaminado por esses contravalores e as grandes fortunas, elas vão se assentar na injustiça e, portanto, no não comprometimento, no horizonte ético se perde completamente. E para manter essa situação, então, há uma promiscuidade dos poderes e a corrupção ela entra de maneira privilegiada também. E aqui nós então encontramos uma elite completamente insensível aos grandes problemas sociais e construtora de uma sociedade aonde se prolifera essa situação. Agora, a mídia, por exemplo, os meios de comunicação no Brasil, a privatização dos meios de comunicação e a quem serve os meios de comunicação. Né? Por exemplo, na questão dos índios, a secular injustiça cometida no Brasil contra os índios. Quando o governo brasileiro, num gesto de coragem até, resolve fazer justiça aos índios de Roraima, Raposa Serra do Sol, confirmada posteriormente
pelo Supremo Tribunal Federal com restrições. Qual foi o papel da grande imprensa, dos grandes meios de comunicação, da televisão? Foi combate acirrado à ação do governo brasileiro, que reconheceu os direitos indígenas sobre aquelas áreas. E o governo brasileiro teve que oferecer, em contrapartida, uma imensa área de 6 milhões de hectares para o estado de Roraima, para que o estado de Roraima compensasse os bandidos arrozeiros, que eram apresentados pela mídia como produtores, e não passavam de bandidos, de quadrilheiros, para poder então compensar, porque eles vão sair por determinação agora do Supremo Tribunal Federal. Percebe? Há uma conjunção de perversidade, inclusive com os meios de comunicação, que é preciso rever no Brasil essa política de comunicação dos meios de concessões, porque do jeito que está, eles só vão fortalecer e vão divulgar continuamente. Se nós ouvimos o rádio, vemos o programa de televisão, vão divulgar constantemente o crime como sendo praticado por indivíduos, e normalmente indivíduos pobres. É o que nós escutamos diariamente aí nos Datenas da Vida e outros programas de igual teor. Professor Fábio, você tem uma tese sobre a questão agrária, não me lembro bem se é de mestrado, doutorado, e que você transformou em livro, né? Eu acho que nós teríamos muita coisa aí ainda para conversar sobre essas questões todas. Quer dizer, a própria origem da propriedade no país, né? Quando os europeus chegaram aqui, com as capitanias hereditárias, né? Ia passando de pai, eles apossavam das terras aqui, ia passando de pai para filho. É uma linha interessante que um dia eu queria discutir com você. Os títulos de propriedade da terra do Brasil são encharcados de sangue. De sangue, exato. Nós temos hoje no país mais de 500 mil presos e outros tantos mil já com mandato e tal. Faz uma análise para nós dessa situação. Na sua opinião, que percentagem que você acha que precisaria realmente estar presa? Quem que já podia estar com prisão, porcentagem, né? Da liberdade condicional, prisão relaxada, os trabalhos voluntários. Ou como o Virgílio mesmo propôs, a anistia geral, né? Não,